Bom, beleza, pessoal. A gente colocou o colisor, a gente viu que colocando o colisor nos dois lados, tanto no chão, né, quanto no personagem, mais um componente de física em um deles, permite que a gente tenha colisão de fato, né, entre os dois objetos. Se não houver esses componentes, você vai ter problema, o objeto vai estar passando tranquilamente entre outro e tal, e você não vai ter a colisão que você esperava. Eu vou renomear esse chão aqui para esse cubo aqui para flor, né, para dizer que é chão de verdade. E agora, se a gente aperta o play, a gente tem o personagem caindo e tocando a animação de idol ali como esperado. Legal? Agora vamos criar a mecânica desse personagem, né? Vamos falar sobre o sistema de input para a gente poder controlar esse personagem na cena. Então, como eu mencionei, o sistema padrão de input da Unity, ele fica aqui no menu Edit, Project Settings, e dentro de Project Settings, a gente tem uma opção chamada Input Manager, tá? E dentro desse Input Manager, eu tenho diversos axes, né, que a gente pode estar tá utilizando e criando nossos próprios axes também, tá? Então, por exemplo, o Horizontal é um axis que se preocupa com teu teclado A e D, ou com o teu joystick, né, que é a Left and Right Joystick, e que movimenta o personagem nas direções horizontais, né? X negativo e X positivo. Então, o vertical é a mesma coisa, só que é up and down, ou S ou W. Movimenta o teu personagem forward, né? Se for no mundo 3D, se for no mundo 2D, ele movimenta up and down, né? Ou seja, para cima e para baixo, Y negativo, Y positivo. E aqui você tem outras keys, né, também utilizadas, como o botão de Fire One. O botão de Fire One é o mouse zero, ou seja, que é o teu clique, é o lado esquerdo do mouse. Você pode ver que isso aqui não é nem um pouco legível e entendível, né? Às vezes você tem que clicar aqui na documentação da Unity para ver o que, que é cada botão, o que, que é cada propriedade e tal, etc. Então, esse sistema antigo de input deles é um pouco chatinho de estar utilizando. Então, a gente vai estar trabalhando com teclado hoje. É, é, e trabalhar com teclado é um pouco mais simples, né? Do que ficar configurando os sistemas para controle, o gamepad. Então aqui ele tem alguns outros botões que, inclusive, você pode clicar com o botão direito em cima desses botões e duplicar o elemento e construir seus próprios elementos. Você pode renomear, por exemplo, imagina que esse submit aqui a gente queria que fosse, sei lá, um botão para atirar. Então a gente escreve atirar, ele vira o botão, a gente vai determinar qual que é o botão que a gente vai estar utilizando. Ele representa o joystick button 0. Se eu voltar aqui para o horizontal, você vê que o Alt Negative Button e o Alt Positive Button representa o teclado. Então, se eu voltar aqui para o atirar, esse meu Alt Negative Button e Alt Positive, ele está representando um controle, mas eu teria que, por exemplo, se eu quisesse que essa mesma funcionalidade atirar funcionasse no teclado, eu teria que duplicar essa funcionalidade. Um eu chamaria de atirar com controle e o outro eu chamaria de atirar com teclado e mouse. Então você percebe aí o sofrimento que é trabalhar com sistema de input. Por isso que eles reconstruíram na Unity 2020 todo o sistema de input para facilitar a vida. Você teria que duplicar, e você teria que dizer qual que é o controle, procurar o esquema adequado do teu controle que você está querendo fazer o release. Por exemplo, se eu colocar aqui o Unity Xbox Controller Mapping, o PlayStation tem um sistema de controle diferente do Xbox, então você teria que ver, ó, por exemplo, o que, que é o eixo o que, que representa o eixo do left stick x-axis, né? Então, se você for no Windows x-axis, ele pode estar mapeado como x-axis aqui. Então, se eu for lá no Unity, eu tenho aqui o x-axis, que é esse left stick. Então, se eu quiser um botão específico, por exemplo, o botão A no Xbox, no Windows, ele é o 0. Então, o botão B, ele é o 1. Então, você teria que se preocupar com esse mapeamento aqui para poder configurar dentro do teu sistema de input. Então, é bem sofrido, realmente bem sofrido você fazer isso, duplicar. Fora que você já recebe esses caras como padrões, você não utiliza metade deles. Então, você tem que vir aqui deletar um por um
deixar só os que você realmente vai utilizar, que é geralmente horizontal, vertical e fire1, e o restante você vai ter que configurar no braço, sozinho. Então, é realmente sofrível. O novo sistema de input deles, ele é um pacote, que está dentro do Package Manager. Ele está em Unity Register. Tá? São pacotes registrados da Unity e tal. Bom, a gente tem um personagem aqui, a gente quer utilizar o sistema de input. Bom, eu vou criar um script agora para minha personagem, né? Então eu vou aqui na minha hierarquia, no folder scripts. Agora a gente precisa começar a organizar um pouco melhor o nosso folder scripts. Eu vou clicar aqui, criar um novo folder, clicar aqui folder, eu vou chamar de Ninja Girl, né? Então eu vou criar os scripts referentes a ela dentro desse folder. Vou clicar com o botão direito, criar C# script. Eu vou chamar de Ninja Controller, vai ser a minha controladora da Ninja. Então eu vou clicar e segurar e arrastar para dentro da minha personagem. E agora eu tenho esse script binded, né? Eu vou minimizar aqui no meu inspetor. Agora eu tenho um script anexo à minha personagem. Então ela tem uma física, tem colisor e tem script. Legal? E olha só, a gente discutiu sobre quando a gente estava manipulando objetos de jogo, numa das aulas anteriores nossas, de como manipular esses componentes aqui, né? De como pegar referência e manipular esse componente. O componente que a gente precisa pegar e manipular para começar a aplicar movimento no personagem é o componente de transforme. E a gente quer mexer ela na esquerda para a direita, né? Só clicar e segurar aqui no eixo X, ó, é o que a gente quer tá fazendo, né? Tá movimentando o personagem da esquerda para a direita usando o componente de transforme. Essa é a ideia. Como é que a gente faz isso? Opa, morreu. Eu vou abrir o script aqui, o Ninja Controller. A gente viu também na aula anterior que para pegar uma referência, um componente onde o script já está anexo, a gente precisaria só digitar private. Nesse caso, eu quero pegar o componente transform e vou digitar transform. E aqui o segundo passo seria aqui dentro do meu menu start, é pegar a referência desse componente transform usando get component, certo? Para nossa alegria, como esse componente transform ele já existe por padrão em todos os objetos de jogo, quando são elementos de UI, ele é chamado de Rect Transform, você não precisa declarar uma variável, inclusive ele mostra aqui, ó, grayed out transform, porque ela já existe, ela é oferecida pela Unity, porque é um componente mais básico que você tem para manipular o objeto, né, movimentar o objeto. Você não precisa declarar o objeto, nada do tipo, ele já tem ali por padrão para você, tá? Então, ele já tem essa variável aqui, transforme por padrão. Então, o que a gente quer manipular é uma propriedade dessa variável, a propriedade desse componente chamada position, né? Se eu voltar aqui para o Unity, a gente clicar no Ninja Girl, a gente quer manipular a posição dela do eixo X, certo? Então, se eu voltar para o código agora, se eu digitar aqui .position, aparece essa posição aqui. E aí, a posição é uma propriedade que ela é do tipo vetor de 3, né? Ou seja, a gente precisa passar coordenadas x e y, ou x, y e z. Então, no mundo 2D, a gente não usa o z, então não preciso necessariamente passar valor nenhum no z. Então, eu vou dizer que isso aqui é igual a um novo vetor de 3, abrir e fechar parênteses, com as posições que eu quero. Por exemplo, imagina que eu quero fazer ela andar 2 unidades para frente no x, não quero que ela ande nada no y, não quero que ela ande nada no z. Tá? O que vai acontecer? Quando o jogo iniciar, ela vai andar 2 posições positivas no eixo X. Então, se eu apertar play aqui, você vai ver que o X vai alterar para 2. E ela vai andar 2 casas para frente. Ela foi teletransportada para lá. Foi o que aconteceu. Foi teletransportada e depois ela caiu porque ela tem física e tudo mais, e a gravidade a puxou. Mas agora ela está na posição 2. Então, legal. A gente não quer fazer isso, que isso aconteça, simplesmente quando o frame foi iniciado. A gente quer que esse comportamento aconteça a cada chamada do frame, porque a gente quer que ela tenha um movimento contínuo. Então, se eu arrancar isso daqui do start e colocar no update, será que resolve o problema? Vamos ver se resolve. Se eu fizer isso, olha só o que vai acontecer. Ela vai fazer esse teletransporte para a posição 2, como a gente colocou lá, e vai continuar fazendo esse teletransporte
de forma infinita e vai mantê-la lá, porque ela está teletransportando para lá a cada frame por segundo. Você viu que ela não caiu? Porque a gente está chamando essa função dentro do update, ou seja, a gente está impedindo que ela caia, porque a cada frame a gente está setando a posição dela com o eixo x2 e o y0, ou seja, está impedindo que ela caia. Ela vai ficar nessa posição infinita aqui. Então, também não é isso que a gente quer. O que a gente quer, que é o que acontece fisicamente com qualquer ser humano ou animal no mundo real, é que a gente quer dar a sensação de movimento, a gente precisa somar a nossa posição, ou seja, a nossa posição atual. Quando você dá uma passada, você tem uma posição atual, você vai para frente ou para trás, você tem a posição atual mais a nova posição. Então, é isso que a gente quer fazer. Como a gente faz isso? A posição atual é transform.position, tá? A gente precisa somar essa posição atual mais a nova posição. Então, se eu chamar essa posição atual, né, que é a nossa posição transform.position, mais a nova posição, então ele vai ficar fazendo isso a cada frame por segundo, e aqui vai dar sensação de movimento. Só que o que vai acontecer agora é que o nosso personagem vai explodir em velocidade, porque agora, a cada frame por segundo, ele vai estar andando 2 unidades. Então, provavelmente, a gente não vai conseguir mais ver o personagem agora. Ele vai voar para a direita, mas você vai poder acompanhar a trajetória dele aqui no eixo X, aqui, porque vai mudar. Se eu apertar play, olha só, foi embora e o X aqui que você está vendo, ele está aumentando infinitamente e o personagem está indo embora. Então, o que eu posso fazer para a gente poder ver essa movimentação de forma dinâmica é talvez reduzir esse valor aqui unitário, ao invés de andar 2 unidades, eu vou fazer com que ele ande uma fração de uma unidade, por exemplo, 0.002 float, né? Porque isso aqui tem que ser um float, um tipo de dados float, né? O vetor ele pede float, olha na estrutura, na assinatura da função. Então, agora, a tendência é que ela ande um pouco mais devagar, né? Que é a soma com uma fração. Então, olha só. Agora ela está andando a cada frame por segundo para frente, tranquilamente. E foi embora o personagem até ela cair ali dentro. Cair do nosso limitante aqui. Então, legal, a gente já conseguiu o que queria. Mas será que não tem uma outra forma melhor de fazer isso? Ao invés de você setar o valor de frames que ela tem que andar, o ideal, quando você está trabalhando com transform, é deixar como unidade, ou seja, ela tem que andar se ela quer andar para frente, obviamente no X para frente tem que ser uma unidade positiva. Se ela quer andar para trás é -1. Tá? E você trabalhar com essa fração com uma variável que é criada, uma variável estática que é criada pela Unity, chamada time.deltaTime. Então, se eu, por exemplo, pegar esse vetor aqui e multiplicá-lo por essa variável time.deltaTime, que deltaTime na verdade é uma propriedade, esse deltaTime ele deve ser uma fração de 0.0, não sei o valor, 0.006, alguma coisa do tipo, que vai permitir que você consiga ter a mesma velocidade do personagem, independente da capacidade computacional do teu computador. Então, se a gente não usa essa função aqui, o time delta time, no transform, se a gente só usa isso aqui, o personagem ele vai se movimentar em velocidades diferentes dependendo do computador que você tem em casa. Então, se o seu computador é lento, ele vai ficar mais lento, se ele é rápido, ele vai ficar mais rápido. Usando o delta time, ele garante que o personagem vai andar na mesma velocidade em qualquer máquina, em qualquer dispositivo de hardware, tá? Então, isso é importante. Agora que a gente tem o 1 multiplicado pelo delta time, agora como eu coloquei -1, ele vai andar para trás, só para ilustrar isso para vocês. Então, só que ele vai andar num rate já mais aceitável também, muito lento, né? Mas ele vai garantir, olha só, ele está andando no rate bem lento, como a gente tinha definido, mas agora usando aquela propriedade time delta time, para garantir que o nosso personagem ande na mesma velocidade em qualquer hardware. Tá legal. Agora que a gente definiu isso, será que a gente não pode criar uma variável para controlar a velocidade desse personagem, a forma como a gente quer que ele ande, né, de verdade? Aí a gente pode. Aí é que a gente faz uso da criação de variáveis públicas e privadas para deixar com que, por exemplo, o artista, o level designer, o game designer faça esse tweak, né, esse ajuste
dessas propriedades em tempo de execução. Então, eu vou criar uma variável aqui chamada pública, float, e o nome da variável vai chamar speed, né, ou velocidade. Pronto, velocidade. Tá? E ela vai ser pública. E o que eu faço? Eu vou multiplicar agora essa... Eu quero movimentar o meu personagem mais a minha posição atual, mais a multiplicação da minha posição, a minha nova posição, vezes o time delta time para garantir que ele ande na mesma velocidade de qualquer computador, vezes a velocidade que eu quero que ele ande. Então, a velocidade é uma variável que a gente construiu e vai determinar a velocidade que o personagem tem que andar. E olha só que maneiro. Como eu não setei o valor nenhum para velocidade aqui ó, no meu script, como ela é pública, ela está exposta aqui na engine e está com valor de 0. Então, tudo multiplicado por 0, a gente sabe que é 0. Então, o personagem tende a não se mexer. Então, a gente pode colocar aqui, por exemplo, o valor que a gente quer que ele se mexa. 1 já vai andar. Se eu colocar 10, ó, bum, ela já anda super veloz aqui. Então, a gente já tem uma variável externa aqui exposta para controlar a velocidade do personagem. E legal também que se você fornecer valores negativos aqui, sem alterar o script, você faz com que ela ande para trás. -1, -10 também. Perfeito? Então, a gente tem uma variável ali para controlar. Legal aqui, né? A gente entendeu a lógica de como funciona, só que a gente precisa tratar isso quando o usuário aperte uma tecla, né? Então, a gente precisa fazer com que ela se movimente quando exista algum input, né, dentro do sistema. Então, o que a gente vai fazer aqui é controlar, criar um sistema de configurar um sistema de input usando o teclado, por exemplo, para controlar esse personagem. Então, eu vou criar uma função, chamada void, que é uma função que não retorna nada, e vou criar uma função chamada movimentar, que essa função é para movimentar o personagem, tá? Dentro dessa função, eu vou determinar que teclas vão ser utilizadas para movimentar o personagem. Então, eu vou dizer aqui, ó, se input, essa é a classe que é responsável por controlar o input. A gente tem 3 tipos de ações, elas são chamadas de get key down e get key up. O get key, a gente está único e exclusivamente trabalhando com teclado e mouse aqui. O get key é quando você continuamente clica numa tecla e segura, ela vai continuar performando aquela operação, que é o que a gente quer em termos de movimento. A gente quer segurar a tecla D, que é movimentar o personagem para frente. A gente segura a tecla A, que é movimentar o personagem para trás, certo? O get key down é quando você aperta a tecla uma vez, ela vai até o fundo, você apertou, ele performa uma ação e pronto, é uma ação. Você soltou a tecla também, nada acontece. E o get key up é quando você aperta a tecla e segura, ele só vai executar a função quando você soltar essa tecla. Então, exemplo de funcionalidades como essa, sei que quantos de vocês jogou Super Sonic, mas Sonic ele tem um spinning que ele dá no chão, que você aperta uma tecla e segura, um botão e segura, e ele faz esse charge lá, quando você solta a tecla é que ele dispara e sai correndo. Então, é um exemplo de jogo que eu pensei agora. Mas então a gente vai estar utilizando aqui o getKey, que é para dar movimento contínuo. Como isso aqui é uma função, eu preciso abrir e fechar parênteses. Dentro dessa função, ele me espera um enumerador. Então, se eu digitar aqui keycode, que é o enumerador, e agora eu posso dizer que tecla eu quero apertar. Então, por exemplo, ponto, aí tem todas as teclas do teclado aqui. No caso, eu quero me movimentar para a direita, eu vou apertar D. Então, esse é o código. Se eu estiver continuamente apertando a tecla D, eu vou performar alguma operação aqui dentro, tá? Se eu copiar isso aqui simplesmente e alterar isso aqui para A, tudo que quando eu apertar, segurar essa tecla A do teclado, ele vai performar uma outra operação. O problema é que dessa estrutura de código aqui, as duas teclas vão competir. Ou seja, o que é competir? Se eu apertar D e apertar A, as duas teclas vão ser recebidas, vão ser lidas pelo meu código. Então vai existir uma competição para que lado o personagem vai em função de eu ter apertado essa tecla. Se você quiser evitar esse tipo de comportamento, e isso tem um comportamento diferente, principalmente em jogos RPG, a gente vai dar uma olhada nesse estilo de jogo, porque ele movimenta o personagem na diagonal quando a gente segura as duas teclas. Isso é para evitar, por exemplo, esse tipo de competição de tecla pressionada. Para fazer isso, eu coloco um else if. Então, o que o else if faz? Se eu estiver apertando essa aqui não vai estar sendo apertada.
Se eu estiver apertando essa aqui não vai ser apertada. Então, não existe uma competição, ou é uma ou é outra, tá? E aqui eu posso colocar uma outra condição, else, para dizer que quando nada está sendo pressionado. Tá legal? E aqui dentro do botão D, olha só o que eu faço. Eu copio essa linha de código aqui. Eu sei que eu estou movimentando para a direita. Eu vou copiar a mesma linha de código ali para baixo. A única coisa que eu preciso alterar é o 1 para -1, porque aqui eu sei que eu estou me movimentando para a esquerda. Perfeito? Então, eu me movimento para a direita e movimento para a esquerda. Na Unity, existe um shorthand operation, né? uma versão mais simplificada desse vetor aqui de 3, 100 que a gente fez, que é uma função, é uma propriedade da classe vetor de 3. Olha só, eu vou deletar esse new vetor de 3 e vou somar com, se eu digitar aqui só vetor de 3, ponto, eu tenho algumas propriedades aqui, funções. Se eu digitar aqui write, olha só a propriedade write. E se eu passar o mouse em cima, ela é exatamente aquele novo vetor, se você olhar, ó, shorthand for writing, vetor de 3, 100. Então, fica até mais legível. Você sabia que você está somando a posição atual mais a nova posição para a direita, multiplicado para garantir a mesma velocidade em qualquer dispositivo de hardware, mais a velocidade que você definiu. Então, eu posso simplificar esse camarada aqui também, né? Eu posso usar vector3.left, que é para ir para a esquerda, porque eu estou digitando a tecla A. Então, aqui a gente trabalha com sistema de input, certo? Temos o sistema de input aqui. Aqui é quando ele não está realmente executando nada. Vou até colocar um comentário. Performar algo se nada estiver sendo executado. Agora, a gente precisa definir aqui nessa questão quando que o personagem consegue, quando o player consegue pressionar essa tecla, né? A gente precisa chamar essa função dentro do método update. Então eu vou chamar aqui dentro, ó, movimentar, que foi essa função que a gente acabou de criar, tá? Dessa forma, eu permito que em qualquer frame do jogo eu consiga clicar num desses botões aqui e performar determinada operação. Olha só que legal, né? Eu vou voltar para Engine. Vou apertar play. E agora, ele não movimenta mais sozinho. Agora, se eu apertar a tecla da direita, ele não está me movimentando porque a velocidade está em 0. Mas eu vou colocar aqui a velocidade em 5. Agora, se eu movimentar para a direita, olha só que legal, ela vai para a direita. Se eu movimentar para a esquerda, ela vai para a esquerda. E agora a gente tem o controle do personagem do jeito que a gente quer. Agora a gente precisa resolver um problema, né? A gente vai resolver o problema de quando eu me movimentar para a esquerda, ela faça o flip, né? O personagem vire e não caia. A gente vai resolver esse problema também. E que ela não caia aqui, certo?